Oi, tudo bem? A Bíblia fala que Jerusalém foi chamada Cidade de Deus, que foi construída, aliás, ela foi conquistada pelo rei Davi. Por isso foi chamada Cidade de Davi. E Jerusalém foi considerada as glórias do mundo, porque ele estava a presença de Deus, a morada de Deus. Porque foi para Jerusalém que foi levada a Arca da Aliança e colocada no Templo de Salomão. Porque está escrito que Deus habitou em tendas com o povo de Israel. Depois Salomão fez uma casa, chamada Templo de Salomão, o lugar mais sagrado de Jerusalém. Então Jerusalém foi a cidade de Deus. Porém Jerusalém foi uma cidade muito rebelde, que se rebelou contra Deus. E por isso várias vezes Jerusalém ela foi sitiada. Jerusalém foi destruída 2 vezes no tempo do rei Nabucodonosor. Inclusive foi destruído o templo. E depois a segunda vez, 70 anos depois de Jesus. E quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele faz uma avaliação de Jerusalém. Ele fala em Mateus no capítulo 23. Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, eu quis te proteger como a galinha protege os seus filhotes, te juntar debaixo das asas, mas tu não quiseste. E Jerusalém também rejeitou Jesus, rejeitou o próprio Deus. Por isso Jerusalém hoje não é mais a cidade de Deus. Quem visitar Jerusalém não vai ver mais o templo, a grandiosidade do templo, mas vai ver somente as ruínas. Ali está o Muro das Lamentações, é o que restou do povo, da aliança do povo de Deus, restou apenas ruínas, porque Deus fez aliança com o povo, mas o povo não cumpriu sua aliança. Inclusive Deus chama Jerusalém de uma mulher prostituta que prostituiu com os seus amantes. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 16. Ali fala que Deus fez de Jerusalém uma cidade esplendorosa. Ele chama Jerusalém de uma rainha. Que Deus colocou na sua cabeça uma coroa. Era a glória das nações. Porém, ela prostituiu com os seus amantes. Pois Deus se voltou contra Jerusalém. Hoje nada mais resta do que as ruínas. Está em Jerusalém também, ali o Domo da Rocha, que é uma marca dos muçulmanos. E segundo as pesquisas, em Jerusalém existe 10% de muçulmanos, uns 2% de cristãos e 80% do judaísmo. Então, esses 80% ou 90%, juntando o judaísmo com o islamismo, todos não acreditam em Jesus como sendo Deus. O máximo que acreditam que Jesus é um profeta. Então são esses que rejeitaram a Deus, que rejeitam a Deus. Se rejeitar Jesus como sendo Deus, está rejeitando o próprio Deus. Então esse é o fim terrível, fim trágico de Jerusalém. Porém, o extraordinário ainda está por vir, ainda não é o fim, porque a aliança de Deus não falha. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, ele cumprirá essa aliança. Por isso que João vê a cidade santa construída por Deus descendo do céu, a Nova Jerusalém, que é uma cidade construída por Deus, uma cidade tão extraordinária, tão brilhante, que não cabe nos nossos pensamentos. E também quando se fala de uma cidade, se fala do seu povo. E o povo da aliança da Nova Jerusalém é o povo santo de Deus. Aquilo que Daniel fala, que reinará para sempre. O seu reino não passará a outros povos. Então essa Nova Jerusalém, construída por Deus, é a morada de Deus com os homens na terra. Por isso que João, Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 1, ali faz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Porque Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
Então a Nova Jerusalém significa que Deus ele cumpriu a sua aliança com o ser humano. Jerusalém não é mais, no nosso tempo, não é mais a cidade exclusiva de Deus. E a Nova Jerusalém será uma cidade para todos os povos, porque a aliança de Deus passou para os gentios. Todos nós podemos desfrutar da Nova Jerusalém. Hoje muitas pessoas gastam muito dinheiro para ir a Jerusalém, porém ele só vê ruínas. Imagine Nova Jerusalém. As pessoas que aceitam Jesus, que são fiéis a Deus, morarão em Jerusalém, ou no mínimo visitarão Jerusalém. Jesus falou para a mulher samaritana aonde se deve adorar, porque ela perguntou a Jesus aonde se deveria adorar, qual era o lugar verdadeiro. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então esses adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade farão parte do reino eterno. E você hoje não é convidado a ir em Jerusalém, mas é convidado a olhar para a Nova Jerusalém, olhar para o céu, porque Jesus, ele é a glória da nação. A pessoa que aceita Jesus, ele viverá eternamente, desfrutará das grandezas, das maravilhas da Nova Jerusalém.